Sejam todos bem-vindos a essa sessão solene para a entrega da Comenda Geraldo Marçal da Silveira, em homenagem aos produtores de leite que se destacam no nosso município. Quero registrar aqui a presença do ex-deputado federal, Roberto Balestra, seja bem-vindo, Dr. Joaquim Augusto Marçal, ex-prefeito, seja bem-vindo, e todos os demais que estão presentes nessa sessão. Vou fazer a leitura de forma resumida da resolução que resultou nessa Comenda Geraldo Marçal. Resolução número 06, de 8 de outubro de 2025. Institui a Comenda Geraldo Marçal da Silveira no âmbito da Câmara Municipal de Orizona, destinada a homenagear produtores de leite que se destacam no município de Orizona e dá outras providências. A Câmara Municipal de Orizona, Estado de Goiás, usando suas atribuições constitucionais e legais, aprova e o presidente da Câmara promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica instituída a Comenda Geraldo Marçal da Silveira, que será concedida anualmente pela Câmara Municipal de Orizona aos produtores de leite que se destacarem por suas contribuições significativas para a produção leiteira no município. Artigo 2º. A Comenda Geraldo Marçal da Silveira tem por objetivo, primeiro, reconhecer e valorizar o trabalho de produtores de leite que tenham contribuído de forma exemplar para o desenvolvimento da pecuária leiteira em Orizona. Segundo, incentivar a melhoria contínua da qualidade e produtividade da produção leiteira no município. E homenagear a memória de Geraldo Marçal da Silveira, destacando sua importância para a pecuária e a comunidade. Artigo 3º. A Comenda Geraldo Marçal da Silveira será concedida a produtores de leite que atuam no município de Orizona, considerando critérios como qualidade e produtividade do leite, inovação e adoção de boas práticas na produção leiteira, contribuição para o desenvolvimento econômico e social da comunidade. Artigo 4º. A seleção dos produtores que receberão a Comenda Geraldo Marçal da Silveira será realizada por uma comissão especial composta por membros da Câmara Municipal e representantes da comunidade rural e pecuária nomeada para este fim. A Comenda Geraldo Marçal da Silveira será entregue em sessão solene da Câmara Municipal, preferencialmente durante a festa do leite ou em outra data relevante para a pecuária leiteira. Artigo 10º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Vereador Carlos Eduardo da Silva, propositor da matéria. Neste momento, quero passar a palavra ao presidente da Casa, para que ele possa declarar aberta a sessão de forma oficial. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene. Passo a palavra para a vereadora Daniela, falei do texto da Bíblia. Boa noite a todos. Vou fazer a leitura de um trecho aqui em Salmos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados, ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças da minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva, pelo amor de seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estás comigo. Vosso bordão e o vosso báculo são o meu amparo. Preparais para mim a mesa à vista dos meus inimigos. Derramais o perfume sobre minha cabeça e transborda minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deus abençoe a todos. Convido a todos para permanecerem em pé, para a gente executar o hino nacional e também o hino municipal de Orizona. Ouvi a noite das majestades.
morte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio livre, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, estrelas forte, quadro do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, em tantas línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol resplandente, pátria amada, Brasil. Arizona, berço querido, terra cheia de campos vivos, és amada e protegida, nesse pedacinho do Brasil. Teus encantos são infinitos, sei que outro igual não há, terra cheia de felicidade, onde canta o sabiá. O verde representa a esperança de um povo ordeiro e trabalhador, que recebe o imigrante, fraternidade, carinho e amor. Fostes capela dos Correias e também Campo Formoso, foi desbravada por um povo honesto e corajoso. Teus olhos serrano e fecundo, tantas divisas nos traz, ajuda a alimentar o mundo, grande celeiro de Goiás. Tua fauna e tua flora se encontram sob o céu de anil. Horizona, tu és um coração no meu querido Brasil. O verde representa a esperança de um povo ordeiro e trabalhador, que recebe o imigrante, fraternidade, carinho e amor. Fostes capela dos Correias e também Campo Formoso, foi desbravada por um povo honesto e corajoso. Neste momento, passo a palavra ao vereador Daniel Hipólito. Primeiramente, boa noite a todos, senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadora, público presente, quem nos acompanha pelas redes sociais. Fiquei incumbido da missão de apresentar e justificar a propositura do vereador Carlos Eduardo, o qual nós, de forma conjunta, apresentamos e aprovamos nesta casa, que é a Comenda Geraldo Marçal da Silveira. Orizona tem sua história, uma relação profunda com a atividade leiteira. O leite não representa apenas uma importante atividade econômica no município. Representa também trabalho, tradição, conhecimento, geração de renda, desenvolvimento e a história de milhares de famílias que ao longo das décadas ajudaram a construir a identidade do nosso município. Hoje, Orizona é reconhecido como uma das principais bacias leiteiras de Goiás, com uma produção aproximada de 400 mil litros de leite dia. Essa realidade, entretanto, não foi construída de um dia para o outro. É resultado de décadas de trabalho, dedicação, investimento, conhecimento, organização e, sobretudo,
da visão de homens e mulheres que acreditaram na capacidade produtiva do nosso município. E é nesse contexto que surge a Comenda Geraldo Marçal da Silveira. A escolha do nome é uma homenagem à memória de um dos pioneiros da atividade leiteira de Orizona. Geraldo Marçal da Silveira foi um homem que enxergou, ainda em um período que a atividade rural possuía menos recursos e tecnologia, o potencial que existia na pecuária leiteira. Geraldo nasceu em 31 de janeiro de 1920, na Fazenda Borboleta, em Orizona. Desde muito jovem, dedicou-se ao trabalho no campo e à criação de animais. Ao longo da sua trajetória, tornou-se produtor de gado leiteiro e esteve entre aqueles que ajudaram a introduzir e fortalecer uma nova visão de produção no município. Sua história foi marcada pelo pioneirismo, pela disposição para investir e pela busca constante por melhores resultados. Geraldo acreditou que a produção rural poderia avançar por meio do conhecimento, da tecnologia, do melhoramento do rebanho e da adoção de novas formas de produzir. Essa postura fez dele uma referência na atividade leiteira. E existe um marco que simboliza muito bem essa trajetória. Em 1975, foi realizado o primeiro torneio leiteiro de Orizona. A vaca campeã daquela primeira edição, Tangerina, pertencia a seu Geraldo Marçal e alçou uma produção média de 9,31 quilos de leite por dia. Geraldo não apenas participou daquele momento histórico, ele venceu o primeiro torneio leiteiro. E sua presença na história da competição não terminou ali. Ao longo dos anos, Geraldo voltou a colocar seus animais entre os melhores do município e conquistou outras 6 edições do torneio, tornando-se uma das figuras mais presentes e vitoriosas da história da competição. A evolução desses números ajuda a dimensionar a transformação vivida pela atividade leiteira. Em 1975, a campeã produzia pouco mais de 9 litros. Hoje, animais participantes do torneio ultrapassam a marca de 100 litros diários, enquanto o Orizona alcança aproximadamente 400 mil litros de leite por dia. Entre esses dois momentos existe meio século de história. Existe a evolução da genética, da nutrição, do manejo, da assistência técnica, do mecanismo, da inseminação, a inseminação artificial, da transferência de embriões e, mais recentemente, a automoção da ordenha robotizada. Mas existe também algo que nenhuma tecnologia substitui: a coragem. A coragem de quem decidiu acreditar primeiro. Geraldo Marçal foi um desses homens. Seu pioneirismo ultrapassou os resultados obtidos dentro da própria propriedade. Sua trajetória representa uma geração de produtores que acreditou que era possível fazer diferente, produzir mais, buscar conhecimento e incorporar novas tecnologias à realidade do campo. Registros históricos da década de 1980 demonstram a dimensão desse trabalho. Em 1982, Geraldo já aparecia entre os vencedores da fase estadual do Prêmio Produtividade Rural promovido pelo INCRA, e sua propriedade registrava uma produção aproximadamente de 900 litros de leite por dia. Então, apontada como a maior produção registrada naquele município na época. Não por acaso, anos mais tarde, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás reconheceu oficialmente Geraldo Marçal da Silveira como pioneiro na atividade leiteira na região de Orizona. É justamente esse espírito que a Câmara Municipal de Orizona pretende preservar por meio dessa comenda. A Comenda Geraldo Marçal da Silveira não foi criada apenas para lembrar de um homem, foi criada para reconhecer uma ideia. A ideia de que o desenvolvimento nasce quando alguém acredita antes que os resultados apareçam. Por isso, a comenda será destinada às pessoas que de diferentes maneiras contribuem e contribuirão para o fortalecimento da atividade leiteira de Orizona. E aí aqui eu gostaria de destacar a importância desse momento. Foi lido aqui a resolução de qual cria, e nós temos aqui entre nós pessoas importantíssimas para o desenvolvimento da nossa atividade, pessoas que acreditaram. Está aqui o Roberto Balestra, que por muito tempo representou Orizona politicamente, trouxe recursos, né? O senhor Joaquim Marçal foi juntamente com o Balestra,
deu o pontapé inicial ao Parque de Exposições, que hoje oferece estrutura para que seja realizada a nossa festa do leite. Aqui também está conosco a Sara, que representa tão bem o médico veterinário Zé Geraldo, que também foi um grande apoio, uma pessoa extraordinária para que nossa atividade pudesse ser pujante. Hoje, a nona produtora de leite do Brasil, a primeira do estado de Goiás. Então, importantíssimo esse reconhecimento. Ao trabalhador que dedica sua atividade aos... Só um minuto, me perdi. A ideia de que o desenvolvimento nasce quando alguém acredita antes que os resultados apareçam. Por isso, a comenda será destinada às pessoas que, de diversas maneiras, contribuíram e contribuirão para o fortalecimento de Orizona, já havia dito. Serão reconhecidos ao produtor que acorda todos os dias antes do sol nascer e ao enfrentar a lida no campo. Ao trabalhador que dedica a sua vida ao cuidado dos animais, ao técnico que leva conhecimento e assistência técnica à propriedade, ao profissional que desenvolve novas tecnologias, ao empresário que investe e movimenta a cadeia produtiva. Aqui eu destaco a presença do empresário Jair, que também representa o nosso município juntamente ao Sindleite, aqui o Sindicato Rural também. Então, é uma cadeia bem organizada, não por isso da nossa força, da nossa pujança. Aos agentes políticos que buscam recursos, criam políticas públicas ou trabalham para melhorar a infraestrutura necessária à produção. A liderança que abre caminhos e a todos aqueles que, de maneira direta ou indireta, ajudam a manter viva e cada vez mais forte a atividade leiteira de Orizona. Porque a produção de leite não é construída somente dentro da porteira. Ela depende de uma grande cadeia de pessoas, instituições, conhecimento, investimento, trabalho. É essa cadeia que transformou Orizona em uma potência leiteira. E é essa cadeia que a comenda pretende reconhecer. Ao receber o nome Geraldo Marçal da Silveira, a comenda estabelece uma ponte entre o passado, presente e futuro. Do homem que venceu o primeiro torneio leiteiro em 1975, aos produtores que hoje ultrapassam a marca de 100 litros de leite por dia. Dos primeiros passos da mecanização e do melhoramento do rebanho, as propriedades que hoje utilizam genética avançada, automoção e ordenha robotizada. Dos primeiros produtores que acreditaram no potencial do leite a Orizona, que hoje produz aproximadamente mais de 400 mil litros diários. A história mudou, a tecnologia mudou, os métodos mudaram, mas permanece a mesma essência: acreditar, trabalhar, inovar e não desistir de construir um futuro melhor. É esse o legado que o nome do Geraldo Marçal representa. E é por isso que, a partir de agora, a comenda Geraldo Marçal da Silveira passa a fazer parte da história institucional de Orizona, como uma homenagem àqueles que ajudaram a construir a nossa vocação leiteira e, principalmente, com um incentivo para aqueles que continuam acreditando nela, por reconhecer quem fez história e também incentivar quem continua fazendo. Comenda Geraldo Marçal. E assim eu gostaria de parabenizar todos aqueles que daqui a alguns instantes serão os nossos comendadores, os primeiros 30 comendadores. Essa é uma iniciativa da Câmara Municipal para continuar incentivando a primeira edição, né, vereador Carlos Eduardo, que isso possa acontecer todos os anos de maneira a brilhantar o nosso município. Eu muito obrigado e parabéns a todos os futuros comendadores. Vereador, pela participação. Eu convido agora o vereador Carlos Eduardo para que possa se posicionar para fazer entrega aos seus homenageados. Vereadora Daniela também, para que seja auxiliar. Convido neste momento o senhor Antônio Vieira Cardoso para que receba a comenda. Não está? Não. Então, convido Carlos Vieira Rosa
Chama a Dona Maria para receber. Dona Maria. Chama ela, Dona Maria. Maria. Dona Maria para receber. Convido neste momento a senhora Cláudia Vaz de Paiva. Cláudia. Pessoal, desculpa, tá? Não, não tem nada não. Eu queria terceirizar a culpa pro Daniel, que foi ele que fez a lista. É. Nós acerta depois. A vaca tá certa. Mudei até de nome, hein? Convido neste momento Cláudio Francisco Rosa. Agora, para receber a comenda do Enivaldo Ferreira Canedo, eu convido a irmã, que é a Edna Ferreira Canedo. Neste momento, Fabiano Vieira Cardoso. Então, Flávia Rejane da Silva. Jair de Souza Caixeta. Vai ser que vai segurar esse quadro. Conta agora aí, Para receber a comenda de José Fernando Vieira Caixeta, convido Maria de Cássia Vieira Caixeta.
Passamos para o próximo, então. Rinaldo Antônio Marçal. Convido Sérgio de Castro Cardoso. Valdir José Érico Caixeta Porto. Também convido a senhora Valéria Gomes Marçal. Agradeço ao vereador Carlos Eduardo. Posteriormente ele vai usar a palavra. Agora eu convido o vereador Daniel Hipólito. Presidente, vereador Oswaldo. Convido neste momento para receber a comenda André Augusto Tolassi Marçal. Convido também o senhor Evaristo Bernardino da Costa Neto. Convido neste momento também o senhor Francisco Antônio Rudnick. Não? Giovando Vieira Pereira. Será representado pelo pediu para que o senhor pegasse. Vai ser representado pelo vídeo. Sendo representado neste momento pelo senhor Vinícius Correia. Pode ser entregado para o senhor. Convido neste momento Jair José Antônio Borges.
Senhor João Nazareno de Oliveira. Joaquim Augusto Marçal. Vai tampar mais pra baixo. Isso. Obrigado, doutor. Aqui é só o seu estudo. Deixa eu guardar. Convido neste momento o senhor Nilson Nicole. Obrigado. Neste momento, convido também o senhor Oleno Marçal da Silveira. Obrigado por estar sempre comigo. Neste momento, convido o ex-deputado Roberto Egídio Balestra. Convido neste momento a senhora Sara Soares da Silva. Convido o senhor Silvio Gonçalves da Silva. Obrigado, eu, pela presença, por aceitar o convite. Uma intimação, na verdade, você merece. Obrigado.
senhor Vinícius Correia. Agradeço ao vereador Daniel Porto, presidente Oswaldo, pela entrega. Queria justificar aqui a ausência do vereador Flávio Dias. Ele também tem 2 homenageados, não pôde estar presente. Questiono aqui se o Antônio Medeiros Neto se faz presente. Não? E o José Orlando Machado? Também não? Então depois o vereador providencia a entrega. Passamos agora ao vereador Ronaldo, para que faça a entrega. Ronaldo, pode se posicionar. Vereadora Daniela, para auxiliar. Convido neste momento a senhora Nádia Correia Frutuoso de Assis. Convido neste momento o senhor Vinícius Pires Gonçalves. Agradeço ao vereador Ronaldo Costa, a vereadora Daniela, pela entrega. Quero agora passar a palavra ao vereador propositor da matéria, que gerou a comenda, Geraldo Marçal da Silveira, vereador Carlos Eduardo, com a palavra. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa da pessoa do excelentíssimo presidente dessa casa, vereador Oswaldo. Cumprimento o vereador colega Daniel, vereadora Daniela, vereador Ronaldo e o vereador Valdivino. Quero cumprimentar aqui o ex-deputado federal Roberto Balestra, o ex-prefeito Dr. Joaquim Marçal, o Jair, presidente do Cid Leite, e o empresário representante da Valesa. Cumprimento o Jair Cacheta, que representa aqui a Comafab como presidente, o Valdir José Edson, o Eriquim, que representa a Lactos, presidente da Lactos, e o Vinícius, que no ato também representa o Sindicato Rural de Orizona. Senhores, senhoras, é uma alegria muito grande estarmos aqui hoje para poder homenageá-los com essa honrosa comenda de alguém que teve uma contribuição fundamental lá no início na produção leiteira do nosso município. Eu gosto de dizer que a produção leiteira do nosso município, ela é pujante, ela é algo assim, bastante significativo no processo econômico do nosso município. Mas para que isso aconteça, e só acontece por isso, é porque ela é feita pela família. Todo homem que se dedica a honrar a sua família, será honrado. E é por isso que a produção leiteira, mesmo enfrentando todas as dificuldades, todas as adversidades que se encontra, ela vai aos poucos se prosperando e o nosso município vai virando a cada dia mais destaque no cenário econômico como um município produtor de leite. Eu gosto de dizer que Orizona é a terra que emana leite e mel, alimento fundamental para o desenvolvimento social da nossa população orizonense. Vocês que levantam de madrugada, que não tem hora para dormir,
que às vezes não tem hora nem para se alimentar, porque a cadeia leiteira é assim, é o dia todo, o tempo todo essa dedicação, mas que fazem a economia desse município realmente acontecer. Então recebe dessa casa os mais sinceros parabéns, os nossos reconhecimentos, né, pelo trabalho, pela dedicação e por transformar a economia do nosso município cada vez mais. Quando nós temos a oportunidade de ver realizar no nosso município a festa do leite, a palavra eu vou repetir, a festa do leite, né, um evento de famílias na palestra, né, que estão ali, né, vibrando, trabalhando dia após dia, para não é só aquela questão de concorrer, chegar no final e dizer que é campeão leiteiro do município. É simplesmente por amor, por dedicação, porque produzir leite é muito mais do que uma profissão. É amor, é dedicação, é missão. Então, quando nós tivemos a oportunidade de ver agora recente, aquela linda, maravilhosa, e leve o Vinícius ao sindicato o reconhecimento dessa casa, né, pela realização daquela linda festa, nós temos a certeza que o poder público ele tem que se aproximar cada vez mais dessa cadeia produtiva que merece o nosso respeito, que merece os nossos aplausos e que merece sim políticas públicas para poder continuar o seu processo de desenvolvimento. Produtor rural, Alestra, é aquele que se o político não atrapalhar já está ótimo, né? Mas nós enquanto políticos, enquanto homens públicos, devemos voltar os nossos olhares para essa cadeia produtiva, levando políticas públicas para o setor do agronegócio, que é o que sustenta o nosso município. Então a vocês os meus parabéns, muito obrigado por comparecer aqui hoje nessa noite. Quero aqui cumprimentar o Rinaldo e a Valéria, que foram os campeões do torneio leiteiro, né? O Cláudio, que foi o campeão também do torneio leiteiro, mas de uma forma especial quero cumprimentar todos os produtores que participaram, porque ali, como eu disse, não era só uma competição, ali a gente via amor, dedicação, e aquela genética que ali estava, Alestra, é resultado de trabalhos de anos e anos e anos, então merece todo o reconhecimento dessa casa. O meu muito obrigado. Agradeço, vereador Carlos. Passo agora a palavra à vereadora Daniela de Oliveira. Senhor presidente, vereador Osvaldo, aos colegas vereadores que já foram aqui nominados, a todos vocês que estão presentes nessa noite, os convidados, os homenageados, né, meu boa noite. Anteceder os colegas, né, que já falaram aqui muito bem, o vereador Daniel aí falou sobre a história. Eu fico me colocando no lugar do Dr. Joaquim, da família, ao ver um momento que honra a história de um grande homem de Orizona. Eu celebro muito o momento assim, porque a gente sabe a importância que é honrar uma pessoa que tem toda uma trajetória. E hoje celebra isso aqui, doutor Joaquim. Parabéns ao senhor e à família. Vereador Carlos, foi muito sábio a iniciativa desse projeto, porque realmente resgatou a importância de uma pessoa que nos deixou não tem tanto tempo, mas deixou aí a sua marca e o seu legado, e isso a gente leva para a vida. Imagino ainda mais a família, se a gente como sociedade reconhece isso. A todos os homenageados dessa noite, parabéns. O leite, né, que movimenta tanto a nossa cidade. Eu também estive presente na festa do leite e nós tivemos o prazer de ver. Ali estava em volta a família, foi uma festa sadia, uma festa de conhecimento técnico, uma festa que traz muito para Orizona. Movimentou muito dinheiro, né? Ainda estava conversando ali com o vice-presidente do sindicato há pouco, o quanto isso traz divisas para o nosso município. Então tem que ser valorizado, tem que ser reconhecido sim, e o trabalho de vocês não tem preço. Deus deu um dom para o produtor rural, porque independente de qualquer coisa, fé no amanhã, fé no amanhecer, fé no tempo, fé em Deus.
e vocês vão vencendo, rompendo e alimentando todos nós que estamos na cidade. Então, vocês têm um grande valor para a economia de Orizona e para todos nós. Parabéns a todos vocês. Obrigada, vereadora Daniela. Chama agora o vereador Ronaldo Costa. Boa noite a todos. Cumprimento nesse momento mais uma vez nosso presidente Oswaldo, demais vereadores, vereadora Daniela, vocês presentes. Dizer também que para mim é uma grande satisfação estar aqui hoje, nessa noite, para mim memorável, estar fazendo uma simples homenagem a vocês que tanto fazem pelo nosso município, né? Eu quero cumprimentar aqui também o nosso ex-deputado Roberto Valença, que trabalhou muito pelo Orizona durante seus mais de 8 mandatos, 8 mandatos, né? Dr. Joaquim, ex-prefeito, enfim, a todos aqui que estão hoje aqui presentes. Daniela falou dessa questão que o vereador fez uma compilação do histórico, né, do torneio leiteiro, né, e geralmente foi muito apropriado esse nome, né, porque plantou-se lá há 50 anos, 51 anos, né, foi plantada essa semente. E é uma semente que prosperou. Vemos hoje aqui as pessoas da família, né? Dr. Joaquim, Bolão, seu Valeno Marçal, está ali também o André, enfim, a toda a família, né? Então o seu Geraldo hoje está feliz também, né? De estar vendo essas pessoas aqui da sua família sendo homenageadas. E a gente tem, enquanto políticos, vereadores, legislativos de Orizona, a gente tenta, junto com vocês mesmo, né, tentando sempre fazer o que puder para poder ter políticas públicas que vá de encontro com essa cadeia produtiva tão importante, né, muito complexa, mas importante, pega gente demais na conta. Sou testemunha viva disso. Faço referência aqui a alguns produtores que sempre a gente é convidado a ir em suas propriedades para poder prestar serviço, né? No que tange a bem-estar animal, bem-estar ambiental. Estaria ali o Bolão, mas a Valéria, Vinícius, Correia, ali seu Valeno Marçal, Hélio Frutuoso, os dois Cláudios, Pereira e Paiva, né? Enfim, sou João Nazareno, a gente sempre o Silvio. A gente não pode ser injusto, né, de deixar de colocar alguns nomes, né, porque a gente sempre é chamado para fazer serviço ali. E a gente vê o quanto essas pessoas dedicam, né, no seu dia a dia, o tanto é organizado sua produção. Então vocês estão de parabéns. Conversava anteriormente também com o Vinícius Correia, ele falava do sucesso que foi a Festa do Leite, né, um incremento de mais de 15 milhões, né, de movimentação que foi gerado. Só a cidade, quase R$500 milhão de investimentos só na cidade, em compra, supermercado, o comércio em geral. Então, é uma cadeia produtiva muito importante, né? E a gente tem que estar aqui dando apoio. Essa simples homenagem que vocês estão recebendo hoje é de coração mesmo. Agradeço a iniciativa dos vereadores que propuseram essa comenda. Nós voltamos favorável, achamos muito interessante, muito importante. E desejo a vocês que continuem sendo bastante prósperos, né, em suas atividades. Muito obrigado a todos. Convido agora o vereador Valdivino, também quer fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o Balestre, nosso deputado, que foi mandado, Balestre. Agradecer o senhor por o senhor ter feito para nossa cidade de Arizona. E agradecer o senhor. Cumprimentar o Dr. Joaquim, o ex-prefeito. Em nome do. Como é que chama? Não, João Nazareno, quero agradecer, em nome de Deus, quero agradecer todos produtores de leite. E dizer o seguinte: vocês são os guerreiros do nosso município, geram emprego para o nosso povo, né? Mas, infelizmente, o agronegócio hoje, os políticos hoje, os mandantes lá, não valorizam o nosso agronegócio, né? E
vocês botam a cara na tábua e produz o leite hoje. Hoje o leite é o seguinte, você produz o leite, mas não sabe nem que preço vai vender amanhã. É o povo que bota o preço no leite, não é o produtor. Então, quero agradecer muito a vocês, agradecer o Jair Marçal também, que não está aqui, mas se Deus quiser ver, ele está lembrando de nós lá. Porque deu o pé inicial nessa produção de leite, né? E hoje também, os Marçal é guerreiro, né? E bolão hoje, o Jair Marçal foi o primeiro, hoje ele é o último, o derradeiro, né? Que vaga ganhou 115 litros de leite por dia, não é qualquer vaga não, né, bolão? Agradecer a vocês, gente. A gente está aqui para ajudar o povo e se precisar da gente na hora. Fique tudo com Deus. Obrigada, vereador. Neste momento, vamos abrir a palavra aqui para alguns dos que estão presentes e também foram homenageados. Primeiramente, convido o ex-deputado federal Roberto Palestra para fazer uso da tribuna. Ver a sua participação. Meus cumprimentos a todos os senhores, a todas as senhoras, aos jovens, às crianças, e meus cumprimentos especiais a toda a mesa da Câmara Municipal de Orizona. Muito obrigado pela oportunidade. Olha, estou até um pouco meio embargado, a voz embargada. Eu tenho um carinho muito grande por Orizona. Tenho procurado demonstrar todo esse sentimento ao longo dos anos. Desde que aqui cheguei a primeira vez, até então nunca tinha estado aqui, e vim pelas mãos de um amigo que lamentavelmente já nos deixou, mas que pela maneira tão cordial, um convite com tanta força que ele me fez para vir a Orizona, que eu estou preso aqui até hoje, mas com muita satisfação. Eu quero saudar aqui a esse grande amigo, que foi um benfeitor, um homem simples, que entregou toda a sua força em favor da comunidade orizonense. E Dalício Leandro. E hoje estou aqui recebendo uma comenda que me é muito importante, porque todos sabem da luta, não é luta, de toda a dedicação ao setor lácteo, que a gente procurou e procura desde sempre trabalhar, empenhar e fazê-lo desenvolver. Por que eu gosto do leite? Né? Tem tanta atividade, a gente fala, mas você vai mexer com leite, trabalha todo dia, 24 horas, 365 dias no ano, com tanta coisa que você pode fazer. Pois é. E é essa que eu quero e é essa que eu gosto. Porque ela é vida. Ela é vida. Nascemos. Qual a primeira ação de um bebê? Leite, mamar. E ali ele está recebendo o amor. Por isso, olhando, é que nós temos tanto amor pelo leite. Por isso é que nós não largamos. O preço está baixo. Nós vamos produzir. Melhorou o preço, nós estamos produzindo. Mas nós sabemos que ele vai servir a alguém. Onde?
E que dia eu não sei, mas ele vai servir. Quando eu cheguei aqui para Orizona, ainda não era a bacia leiteira. Carlos? Não era. E de repente as coisas começaram a acontecer. E hoje, por onde você anda, você encontra esses vendedores de produtos veterinários. Onde é que tira leite aqui em Goiás? Orizona. Quem são os maiores produtores? Orizona. Quem são os melhores produtores? Orizona. Quem é a comunidade que tem um comportamento exemplar que nós podemos levar como referência em qualquer lugar que a gente vai? Os produtores de Orizona. Esse comportamento é que me toca o coração. É por isso que eu me apelo a vocês, porque vocês se dedicam, vocês trabalham, produzem. Hoje eu fico à vontade para falar, talvez, quando eu exercia ainda o mandato de deputado, eu não faria esses elogios, nem essas considerações, para não ser considerado como um candidato eleitoreiro que estaria fazendo um elogio fácil. Hoje eu estou à vontade. E estou dentro da Casa de Leis. Então estou à vontade, porque estou entre amigos e entre aqueles que, como eu, acreditam nessa atividade. Talvez, quando Zé Geraldo começou, eu tive o prazer de conhecê-lo, participei com ele desses primeiros movimentos. Talvez ele tivesse alcançado tudo isso que está acontecendo hoje. Mas talvez ele não soubesse que seria tão bem desenvolvido, que nem todos estariam usando a tecnologia que está à disposição. Mas ele plantou, ele teve a coragem de plantar, de convencer as pessoas, vamos lá, gente, vamos plantar, vamos fazer, vamos tirar leite, vamos plantar uma capineira ali, 9 litros se transformaram em 115. Que beleza, hein? Em quantos anos? Se toda atividade tivesse um crescimento como esse, a Pinga tinha a base em Orizona. Ninguém falava em Pinga que não fosse de Orizona. Só que era quantos mil litros por ano? Quantos mil litros se produzia aqui por ano? Hoje a produção de leite supera em quanto a produção de pinga. Vamos dar o prazer. Eu lembro quando eu vim aqui, Joaquim, eu estou conversando demais, mas você não deixa falar. O Idalice me chamou para ir numa festa, num distrito desse aqui. Primeira coisa que ele fez, pegou uma garrafa e botou debaixo do braço. Nós vamos voltar para casa hoje. De repente, chega lá, todo mundo tinha uma garrafa de pinga debaixo do braço. Todo mundo não bebia cerveja, era só pinga, e ninguém ficava bêbado. Então foi a grande atividade, levou o nome de Orizona para o Brasil inteiro, e talvez para o exterior, porque hoje tem essas pingas que são exportadas. Mas o leite superou. Por quê? Porque todos produzem leite, todos consomem leite. Eu não sei se sou merecedor dessa comenda, mas eu quero agradecer. Muito obrigado. Sou entusiasta. Quem me conhece sabe. Eu, quando deixei a Câmara, produzia pouco leite. Era um negócio tão difícil, minha filha que cuidava, que cuida até hoje. Quando eu voltei, ela falou: ó, pai, está tudo organizado. Já tem um comprador para as vacas, esse barraco, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Já está tudo decidido. Falei: minha filha,
espera um pouquinho, deixa eu tomar conhecimento das coisas, estou chegando agora. Mas por que você quer acabar com isso? Não fecha, a conta não fecha. Não tem jeito, não fecha a conta. Aquilo me intrigou, sabe? Mas não pode. É a atividade mais importante da vida humana. Ela é vida. Como é que ela não dá lucro? Falei, vamos dar uma volta aí, vamos ver as coisas. Saindo viagem, estive aqui em Arizona, fui lá no Silvio, fui lá no Joaquim, fui lá no Olendo, e visitei, fui no Bolão, visitei um punhado de gente. Voltei, falei, ó, vamos fazer o seguinte, vamos arranjar um postura, vamos começar a construir e vamos botar um sêmen bom nessas vacas aí, nós vamos tirar leite. Estamos tirando leite até hoje, e aumentando e vamos aumentar, se Deus quiser vamos aumentar mais. Muito obrigado de coração. E eu espero voltar aqui para comemorar a outra fase que vocês terão. Olha o que eu estou falando hoje. A outra fase que virá para o leite. Já tem fábrica aí, já vende leite, né? Mas se a gente puder industrializar tudo aqui, e gostaria que vocês pensassem, porque eu já estou pensando e já vou começar. É o leite em pó. É o leite em pó. Vocês podem vender o Brasil inteiro, pode exportar e não tem essa correria, né? E o resultado é muito maior. E acho que é o caminho das grandes cooperativas, dos grandes produtores, porque nós não podemos ficar à mercê, como você disse aqui, entrega, não sabe o que vai receber. E o leite em pó é uma commodity que você exporta, que o governo precisa para distribuir na reverenda. Então, ao invés de ser entregue apenas para um consumo próximo, ele vai ser universal, ele vai servir para o Brasil inteiro, vai servir para o mundo inteiro. Então, é apenas uma contribuição, pensando lá no futuro, e eu vejo aqui com tantas autoridades, todo mundo preocupado com o futuro de Arizona, né? Eu não sei quais aqui vão ser candidatos a prefeito, quem vai ser candidato a deputado, se está lá no plenário, se está aqui, mas eu sei que Arizona não para. E muito obrigado. E eu estava falando para o Silvio, eu estou fazendo uma construção lá, e na inauguração eu voltarei aqui para convidar. Muitos já estiveram lá em casa, quando eu fiz uma primeira inauguração. Então eu vou voltar novamente, olha, vocês vão ser convidados para ir lá. E nós não podemos beber. Vamos tomar leite, porque nós produzimos leite. Vamos servir leite. Ó, eu vou de festa de leite, chegar lá, você está tomando cerveja. Rapaz, mas você produz leite? Serve leite pro povo. Ué. Ninguém vai, você vai ver. Meus amigos, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado pela consideração. E essa encomenda vai ficar lá no escritório, lá do leite. Eu tenho um escritório lá na cidade, onde eu tenho todo o meu acervo político dos anos que eu fui político. Às vezes eu vou fazer questão de deixar lá na leiteria. Ele é próprio para lá. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Neste momento, quero também convidar para fazer uso da palavra ex-prefeito, Dr. Joaquim Augusto Marçal. Quero cumprimentar o presidente, quero cumprimentá-lo, cumprimento os demais edis,
senhores e senhoras, crianças, produtores, produtoras. Hoje a gente tem que realmente segurar a emoção. Acho que foram muito felizes para fazer essa comenda e dirigir a uma pessoa que realmente viveu o leite. Meu pai trouxe a primeira vaca holandesa para o município. Ele fez também, trouxe o primeiro trator para o município. Ele fez também o primeiro silo para o município. A primeira máquina para cortar o silo também foi meu pai. Trouxe também a primeira ordenha mecânica. Então realmente foi um desbravador. Foi uma pessoa que acreditava, fez naquilo que acreditava. E os exemplos dele a gente encontra em todo canto. Homem honrado, que teve a orientação de uma pessoa também muito importante que passou pelo nosso município, foi o Dr. José Geraldo. Eu gostaria até dessa salva de palmas. Quando aqui chegou, meu pai já engatinhava na produção de leite. E o Dr. José Geraldo, ele trouxe a tecnologia, trouxe a simplicidade, mas acima de tudo, em respeito e incentivo para quem se dedicou naquela produção, naquela profissão. Portanto, hoje eu me sinto muito honrado, muito honrado. Eu falo em nome da família, mas eu gostaria de quebrar o protocolo e convidar aqui nosso irmão Orlando. Eu diria que meu pai seria um Orlando turbinado, que é sem dúvida uma pessoa do bem, que fez história, está fazendo história juntamente com tantos outros produtores que ganham seu pão, que mantém as famílias. Quantas famílias que vocês, produtores, dá condições para que eles tenham uma vida melhor? Eu quero aqui, antes de passar a palavra para o meu irmão, eu quero cumprimentar também o Jair, que também é peça fundamental nessa cadeia produtiva. Enquanto eu existir, eu darei sempre o valor para quem trabalha e para quem produz, que são vocês. Eu cheguei hoje de Goiânia às 5 horas da tarde. Quando eu fiquei sabendo do acontecimento dessa comenda, eu providenciei meus exames. E o médico me disse o seguinte: se eu não morrer, eu tenho mais 30 anos. Mas eu quero cumprimentar o presidente, o Oswaldo Peixoto. Em seu nome eu cumprimento toda a Câmara, né?
cumprimento meu amigo e meu irmão Roberto Balestra, viu? E quero cumprimentar todos vocês, meus amigos e colegas produtores. Quero cumprimentar a minha família que está aqui comigo nesse momento, viu? E quero fazer mais uma cumprimentação na palavra do Joaquim. Em 75, quando começou o primeiro torneio leiteiro, e que a pecuária de leite em Orizona se arrastava. Não tinha tecnologia quase. Era muito difícil sobreviver do leite. Como eu tive uma fase de quase desistir dessa atividade. Mas eu fui guerreiro e consegui sobreviver nela muito tempo como o maior produtor de leite de Orizona, com 4.000 litros de leite. Isso é uma realidade. Mas desde o início, desde o Proleite, que chamava o financiamento, né? Proleite, meu pai, Zé Goiaba, João Bernardino, foram os primeiros a fazer o financiamento do Proleite. Naquela época, era uma candidatura a quebrar. Era candidato à falência. Nos primeiros torneios leiteiros, inclusive no Proleite, o veterinário da Emater era o Vanderlei Hamilton Costa. E tem uma passagem muito boa do Vanderlei com meu pai, que quando meu pai estava implantando o financiamento, o Vanderlei era casado com a doutora Luzia irmã do Natal Sapim, né? Matias. E ela morava em Anápolis e ele trabalhava aqui. Então ela vinha sexta-feira à tarde, passava o sábado e domingo com ele e ela voltava para Anápolis segunda-feira. E meu pai precisou dele lá no sábado, mais ou menos 1h da tarde. Meu pai chegou, a casa fechada, ele bateu na porta, o Vanderlei levantou e veio. Meu pai, quando viu que tinha feito uma coisa que não estava muito correta, ele falou: Vanderlei, me desculpa se eu atrapalhei alguma coisa. Ele falou: senhor Geraldo, não precisa pedir desculpa, já atrapalhou. Então são as histórias assim, né? E tem essa peça também no sucesso do leite aqui em Orizona, né? Vanderlei Hamilton Costa. E depois de plantar a semente e capinar algumas vezes ali, de repente chega para cá o Salvador, né? Zé Geraldo da Silva, grande profissional, ausente de vaidade, nunca pensou nele mesmo, sabe? A coisa melhor que ele achava era o sucesso do produtor. Ele investia todas as suas forças e a sua sabedoria para que o produtor saísse bem. Foi chamado antes da hora. Porque o leite em Orizona, de 2014 para cá, é que teve o crescimento. Foi quando nós tivemos a definição do sistema de produção de leite em Orizona com composto. Todo mundo ganhou dinheiro daí para cá. Você só vê as propriedades crescendo, os camaradas rindo, brigando com o laticínio, né, Nicole? Brigando com o laticínio. Mas é uma realidade, né? Então hoje nós temos essa definição de como produzir leite em Goiás. É composto bar. Quando o nome chegou, Hélio, era compost bar, né? Era um trem assim, né? Eu ainda estava comentando que outro dia um camarada falou: mas aqui na Arizona é composto boteco. Não é bar, não. Mas eu quero usar nesse momento para agradecer você, Carlinho,
e o Daniel, que foram os autores dessa criação dessa comenda, porque eu sei que a criação de vocês dependia do voto favorável dos outros também, né? Então, a gente agradece muito a vocês, mas a toda a Câmara por ter votado a favor desse projeto. E esse projeto, essa comenda, mexe muito com a família. Eu queria dizer aqui o seguinte: em 75, quando meu pai foi campeão, meu pai já tinha casado segunda vez. E dizem que por trás, de primeiro era por trás, agora é o lado, né, Balestra? De um grande homem tem uma grande mulher. E ela é grande de lado e grande na frente também, que é a Dona Iraí. Ela tem muito a ver com essa comenda. Ela, durante todo esse tempo, de 75 para cá, era sem dúvida aonde meu pai tinha o apoio, né? E ninguém faz sem o apoio da esposa. A minha é tão pequenininha, mas é tão apoiadora que vocês precisam ver, né? Aí eu sempre falo, ao lado do Oleno tem uma pequena mulher grande. Mas eu quero agradecer imensamente esse momento ímpar para a família Marçal, viu? Isso vai ficar no nosso coração o resto da nossa vida. Eu creio que esse homem, ele não para de dar emoção na gente e alegria, viu? E eu quero agradecer demais as palmas de vocês e as pessoas que receberam a comenda. Eu espero que tenha ficado satisfeita com essa comenda do nosso pai. Para terminar as minhas palavras, eu quero aqui citar e enobrecer, elevar o nome do nosso deputado, eterno deputado Roberto Balestra, que destinou uma quantia razoável de dinheiro para que fosse feito aquele parque. E por muitos motivos, o dinheiro ficou parado uns 12 anos por aí ou mais. Assim que nós assumimos a prefeitura, veio o Balestra. Falei, ó, veio com a pessoa certa. E, portanto, Balestra, nós, de público, queremos também te agradecer. Agradecer de coração pelo esse amor grande que tem por Orizona, pelos orizonenses também. Um abraço a todos, muito obrigado. Neste momento, quero convidar o presidente do Sindileite, o senhor Jair José Antônio Borges, para também fazer a sua participação. Boa noite a todos. Cumprimento em nome do Oswaldo da Câmara. É um prazer enorme retornar a essa casa. Em nome do Balestra, né, e todos os políticos de Goiás, eu abraço. Né, e todas as senhoras e senhores e crianças aqui presentes, eu abraço também. É importante sempre falar, né, da área, né? Acho que essa briga é eterna entre laticínio e produtor de leite, né? E olha que aqui, Balestra, eu acho que o PIB do leite está quase todo aqui hoje, viu? Eu sei.
Aqui é importante que o leite gera divisa, sim, né? Eu acho que é importante todos os setores aprender a ganhar dinheiro. Quando eu vejo você falar aqui que você vai vender leite em pó, eu fico pensando que nós vamos ter que mudar a ordem das coisas, né? Porque se você pegar preço mundial de leite, o nosso preço é excelente. Em dólar, no mundo inteiro. Você pode fazer os comparativos, que esse é o lado que você tem que começar a perseguir. Porque nós somos eficientes em milho, em soja, temos preço, é porque nós somos muito eficientes na produção. E em leite ainda não somos. Vamos ficar. Para a gente conseguir exportar daqui a pouco, a gente vai chegar lá. Mas se você pegar em dólar, o preço nosso é excelente. Pode pegar, comparar os Estados Unidos ou qualquer país da Europa também, que isso é muito importante. Então, eu acho que o negócio do leite em si, né, a gente precisa entender, gosto quando vejo o Oleno falar que teve um divisor de águas aí. Né? Divisor de águas não, teve um divisor de eficiência, né, de pensamento, porque eu digo sempre que uma vaca que tem genética, se você tratar mal, ela ainda dá leite. Mas uma vaca ruim, você pode dar comida o tanto que você quiser para ela, que ela não vai dar leite. Então é uma combinação de vários fatores, e aqui Orizona cresceu em várias mãos. De pessoas que investiram, de pessoas que acreditaram, de pessoas que desbravaram. E aqui está uma pessoa que merece todas as honrarias, que é o Sr. Geraldo. O Sr. Geraldo era uma pessoa de humor fantástico. Eu era menino, né, porque comecei muito novo nessa área de laticínio. E aí, quando eu ia para a casa dele, e aí a gente saía, né, correndo, tomar banho lá no córrego, passava no fundo da casa dele. E aí ele tinha as brincadeiras e as melhores piadas. Uma pessoa altiva, com um humor lá em cima, umas piadas fantásticas, e os churrascos. Né? A família dele chegava meia dúzia e era festa, né? Porque ele tinha uns 15 meninos, e cada menino tinha mais uns 5. Se fosse do Vinícius, então, entendeu? Cada filho teria mais uns 6 nessa época, 5, 6, né? Então você vê que a coisa renderia muito. E me lembro bem quando fui comprar o leite dele, ele olhou assim, aquela cara de menino assim, e falou assim: ah, mas você vai me pagar depois? Eu caso ri dinheiro, mas é claro que eu vou pagar. Se eu não for pagar, só não preciso entregar o leite. Então tá bom, eu vou confiar em você e vou mandar o leite para lá. E foi uma palavra só. E de lá para cá, eu acho que ele iniciou, né, Oleno, comigo, e nunca deixou de entregar o leite para o JR. Então a Valesa tem essa, eu diria que essa honra, né, de guardar comigo essa comenda em função desse passado que não é só da família Marçal. Todos nós temos um pouquinho, né, desse aprendizado, dessa coisa aí. E é bom eu falar que talvez eu não me emociono tanto quanto eles, né, porque ele conseguia na casa dele acolher todo mundo. E não era pouca gente, né? E tive a oportunidade, o prazer de ser convidado inúmeras vezes para estar lá, e eu me sentia muito bem estar lá. Então isso para mim é o que vale a pena. Então meu abraço a todos aqui, bom demais, muito feliz com, eu diria, com reconhecimento, né, dessas pessoas públicas que não por fazer parte da vida pública, mas públicas porque desenvolveram o município e criaram condições para que ele alavancasse. E isso é muito importante, não para mim, é para todos nós. Um abraço a todos, obrigado, e vamos seguir. Neste momento, quero convidar também o senhor Jair Caixeta, que é o presidente da Comafab. Boa noite a todos. Então, que hoje foi meio que uma reflexão de como está a nossa
nossa produção. Né? Primeiro, nós refletimos pelos exemplos das famílias, que a produção de leite é uma produção rentável, né? Desde o exemplo da família Marçal, Dona Maria aí deu um grande exemplo para nós, né? Que é lá do Buritizinho. Então foi uma honra vendo ela entrar aqui para receber o mérito aí, né? E é o exemplo que a produção de leite é uma produção rentável, né? E uma coisa que o Carlinhos chamou muita atenção que é uma reflexão de homenagear os produtores, né? Então, dar os parabéns à Câmara tá valorizando o produtor, mas a gente vê que é todo um sistema na cadeia produtiva de leite. Que eu acho que é um orgulho para o Carlinhos chegar ali na entrada de Orizona e ver a quantidade que tem de bicicleta, moto e carro ali no pátio do JL, né? A quantidade de emprego que traz para Orizona. Então, a gente pode observar aí que tem toda a cadeia envolvida no negócio aí, né? E uma coisa que me chamou a atenção aqui de falar que se os políticos não atrapalhar o produtor, já está ajudando demais. Isso ele foi muito infeliz nessa fala, que nós, produtor, precisa dos políticos toda hora, né? Tem uma estrada para estar escoando produção e todo o sistema produtivo nós precisa dos políticos, né? Então fica firme aí, nós vamos cobrar que não vai ser dessa forma não. Nós vamos cobrar sempre e é isso. Nós está produzindo, mas nós precisa de toda a cadeia para estar mantendo o produtor com honra para sustentar a sua família, né? Convido também o senhor Valdir José Caixeta, presidente da Lactus. Boa noite. Boa noite, presidente Oswaldo. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite, Carlos. Obrigado pela indicação, pessoal. Falar de produtor de leite é uma coisa que emociona, não é só quem, né, leva o nome da comenda, né, não é só da família, é de todo mundo aqui, porque todo mundo aqui conhece muitas realidades. Não é só de cada um aqui, né? Eu sei que ninguém aqui é hipócrita de dizer que está tirando leite só porque gosta. Tira leite porque é rentável dentro de tudo aquilo que foi apresentado por todo mundo através da tecnologia e conhecimento de várias pessoas guerreiras, né, que fazem com vocês, com todos os produtores de Orizona, a maior bacia do leite. Através, sim, dos prefeitos, dos deputados, dos produtores, dos vereadores, dos funcionários, de todo mundo e das empresas. Todo mundo pensa ser sempre o mais coeso. Nas minhas opiniões, eu vou pensar que eu tenho a razão. Os produtores acham também que são sempre donos da razão. Não que estão errados. A indústria também vai pensar assim. Mas a gente, como produtor, tem o grande mérito de bater de frente com a indústria e ao mesmo tempo ser amigo dele. Porque sabe que a gente precisa um do outro. Ninguém precisa, como eu disse, ser hipócrita. Usar a sua razão para enxergar a verdade do outro também. O mercado é feito de desafios todo dia e todos aqui enfrentam. Jair enfrenta muita barra. Quem vende a ração para vocês, né? No caso aqui presente da Valéria e do Bolão, enfrenta muito desafio. São vencedores como os produtores também. Porque aqui dentro, como o Jair disse, o maior PIB está aqui dentro. Os maiores conselheiros também.
As histórias que vão ser usadas, tá, nas próximas gerações também estão aqui dentro. Os exemplos, como do seu Geraldo está sendo usado hoje, vocês serão usados. Serão homenageados, se Deus quiser, porque são grande referência. Boa noite, obrigado, parabéns a todos. Convido agora também o nome do Sindicato Rural, o senhor Vinícius Correia, para que faça sua participação. Boa noite, turma. Em nome do sindicato, a gente tem que agradecer essa iniciativa de poder estar fomentando ainda mais a cadeia produtiva no nosso município. E eu costumo dizer, desculpa, Valessa, mas nós estamos uns 10, 15 anos na frente do resto do estado. Alguns casos pontuais, a produção do senhor e de alguns outros exemplos, Céu Azul, Figueiredo, mas como município, e eu já andei bastante, eu afirmo, sem via de dúvidas, que Orizona está 10 anos na frente do resto do estado, e já passamos pela Canjuba, já há muito tempo. Eu lembro quando a gente começou lá, eu era menino, a Pamora, vaca de Piracanjuba eram as vacas, né? Se pintasse uma vaca de branco com a tintinha preta lá, as vacas de Piracanjuba, falasse que era Piracanjuba, vendia por qualquer preço. Hoje eu costumo dizer que é o gado aqui de Arizona que manda no estado e cada dia mais a gente vai fomentar isso, depender do sindicato, com a iniciativa da festa, a gente vai fomentar mais ainda, buscar recursos, buscar formas de que Orizona possa ser conhecida mais e mais e mais. A gente costuma dizer que a festa do leite ano passado a gente não esperava nunca que fosse ser da forma que foi. Aí, do ano passado para esse, a nossa meta era regionalizar a festa. Agora o nosso próximo passo é nacionalizar a festa. E para isso a gente precisa do poder público. A gente precisa do apoio dos produtores, do apoio privado também das empresas que comprem a nossa ideia, que já compraram, graças a Deus. E que, igual eu estava comentando com os meninos, a gente estima que foi movimentado aproximadamente de 15 a 20 milhões de reais de negócio. Só na movimentação aqui de supermercado e compra de carne, compra de refrigerante, mais ou menos 500 mil reais, fora o movimento que a cidade ficou 2 semanas, né? Então, a gente pode afirmar sem vias de dúvidas que foi injetado mais de R$1 milhão aqui nas 2 semanas da festa. As 2 semanas que eu falo, antes, né, da montagem e durante a festa. Todo lugar que você ia estava cheio, todo lugar que você ia estava o restaurante, tudo cheio, as lojas de vender roupa, né, Valéria? Vendeu muita roupa, enfim. Então, essa é a importância da festa e do sindicato, né? Eu costumo dizer que o sindicato e a prefeitura caminham juntos. Talvez o sindicato tenha uma importância quase igual à da prefeitura por fomentar conhecimento, fomentar capacitação dos produtores. Então, e finalizando, eu queria agradecer, Daniel, por ter me chamado para essa comenda, ter me honrado com ela. Todos sabem, eu tive uma convivência boa com o seu Geraldo, com o pessoal, o seu Lendo, o Dr. Joaquim, o André, e isso para mim representa uma honra, porque ter convivido com uma pessoa igual o seu Geraldo Marçal, tirando as piadas, né, seu Lendo? Mas piadas, às vezes, que nos faziam pensar. Então, um homem de visão, um homem diferente e sempre com humor 200%. E isso para mim marcou a minha vida. Eu falei para o Daniel, às vezes você não sabe, mas um dos motivos de eu ter uma pessoa que influenciou bastante
na minha paixão pelo leite foi o seu Geraldo. Lógico, tiveram outras pessoas, né? O Zé Geraldo, meu tio, meus tios, né? Todos meus tios, meu tio aqui é o Hélio. Então, são pessoas que e eu acho que a gente tem que fazer isso. Nós temos um projeto lá na Festa do Leite, no Sindicato da Academia das Bezerras. Qual que é nosso objetivo? É fomentar isso para que as crianças possam se inspirar no seu Oleno, possam se inspirar no João Nazareno, possam se inspirar no seu Nilson, no Cláudio, falando dos mais velhos, viu, Cláudio? Se bem que virou Cláudia, né? Depois de velho não, né? Então é isso, gente. Muito obrigado pela lembrança do sindicato, pela lembrança da minha pessoa, e que nós possamos cada dia mais fomentar isso aqui no município, e a gente depende demais do poder público. E o que vocês precisarem do sindicato, nós estamos lá com as portas abertas. A gente só não tem dinheiro, o resto a gente tem tudo. Obrigada pela participação, Vinícius. E por último, eu quero convidar aqui o senhor Silvio Gonçalves para usar a palavra e representando todos os produtores. Sobrou para mim, excelentíssimos vereadores, quero cumprimentar o carinho em nome de todos vocês, todo mundo, cumprimentá-los. Não tem como falar do leite em Orizona sem falar do seu Geraldo, né? É o primeiro em tudo, sem falar do Zé Geraldo, sem falar do Jair Antônio. São pessoas, não tem como falar da bacia de leite de Orizona, a maior bacia do Centro-Oeste e a 8ª, 9ª do Brasil. Então, quero cumprimentar todos os produtores, principalmente os produtores de leite. Aqui eu estou representando. Quando eu cheguei, me perguntou se eu podia representar os produtores. Estamos aí, estamos aí. São muito importantes. Os produtores de Orizona hoje não é aquela pessoa que tira 5, 10, 15 mil litros de leite. Até depois dos 500 litros, 1.000 litros, 2.000 litros já são produtores. Não tem mais aquele tirador de leite. Se você for hoje numa propriedade de 1.000 litros, você pode ter que tem genética, tem qualidade de leite. Então tem a família junto, a sucessão. Tem um detalhe em Orizona que pouca gente às vezes não pensa, chama-se EFA. A EFA é muito importante para a atividade de leite. O filho vai lá, fica lá uma semana, volta. Nós tivemos agora na fazenda um estagiário, e já tivemos vários, mas esse último, ele ficou, falou assim, nossa, isso aqui é o lugar, esse é o jeito de leite, é isso aqui. E assim, nós temos recebido visitas, como todas as propriedades, e a pessoa vai ali elogiar a gente e fala assim, olha, só que é o seguinte, todas, 90% das atividades das fazendas de leite que você for, é nesse nível de genética, nível de conforto animal, de assistência técnica, de alimentação, que são os 4 pilares básicos da atividade, e hoje foi acrescentado o 5º pilar, que é conforto dos colaboradores. Também, o colaborador dessa área de leite de Orizona, você pode ter certeza que é um salário compatível com a bacia leiteira, né? E também o conforto que esse pessoal tem. Todas as fazendas, eu falo para todo mundo que visita, não é aqui não é só aqui não, você pode visitar, e assim nós estamos nesse nível. E cumprimentar principalmente todos os produtores de leite, daquele de 1.000 litros, de 500 litros, que aqui nós estamos representando. Não poderia deixar por último também falar do leite de Orizona, do eterno deputado nosso. Eu tenho certeza que em torno de 90% do dinheiro alocado para aquele estabelecimento lá foi alocado pelo deputado Balestre. Eu ficava triste quando ele me perguntava, a gente encontrava sempre,
Silvio, como é que está lá? O deputado não quer nem te fotografar e te mostrar. Está triste. Não, mas nós temos que dar um jeito aqui lá. Tem que funcionar. Ele sempre falava também que ele fez alguns outros no estado, mas o melhor era aquele projeto ali. E hoje nós estamos pegando os frutos daquele estabelecimento, daquele local de trabalho ali. Tá? Parabéns também ao sindicato, que está fazendo um bom trabalho naquele sentido ali. Não que deixou a parte pública de lado, não usa, está lá andar junto, né, Vinícius? Tá, mas andamos com as próprias pernas. E eu tenho dito muito uma frase: a atividade ela é trabalhosa, gratificante e rentável. Rentável às vezes mais ou às vezes menos, dependendo da época, né? Mas essas três coisas é uma atividade muito trabalhosa, é gratificante e rentável. Obrigado. Obrigada a todos que usaram a palavra. Agora eu passo para o presidente Oswaldo, para que ele possa fazer as suas colocações, suas considerações finais e os agradecimentos. Boa noite a todos. Cumprimento meus companheiros vereadores, Daniel, Daniela, Ronaldo, Carlinho e o Vino. Também quero cumprimentar o ex-deputado Roberto Balestra, que ajudou muito o nosso município. Pode ajudar mais também, né? Na questão de largou de ser deputado, deixou nós na mão. Qualquer ajuda será bem-vindo. Bem-vindo. Quero cumprimentar também o presidente do Sindicato Rural, Vinícius, o vice-presidente, né, Vinícius. Cumprimento também o presidente da Comafab, o Valdir, e também do presidente da Lactos, que é o Jair. Trocou? Então foi o Ronaldo que bagunçou aqui. Tudo deve ter uma desculpa, né? Podia ter procurado o Carlinhos e o Ronaldo ferrou. Então, sintam-se cumprimentados. Cumprimento também, em nome do senhor Oleno Marçal, cumprimento todos os produtores que estão aqui presentes e aqueles que não estão também, parabéns todos vocês que fazem parte da cadeia leiteira aqui do nosso município. Parabéns a vocês, continue assim, continue deixando a Arizona no ranking do primeiro lugar e o 9º do Brasil. E pode contar com o apoio de nós políticos, né? Hoje nós somos políticos, e dependendo de nós estamos todos à ordem, em pé e à ordem, para ajudá-los. Também não poderia deixar de falar do Jair Platini, né? Vocês produzem a matéria-prima e ele processa. Viu, Jair? E o leite é a demanda, né, de preço, consumo. Se consumir mais, o preço sobe. Se consumir menos, o preço baixa. Isso é uma demanda de preço. Agora a pinga não, né? Vendo uma pinga, uma dose que é R$4. Um litro de leite, R$3. Mas ninguém bebe leite, né? Mas pinga bebe. Também não poderia deixar de falar do saudoso veterinário José Geraldo da Silva. Ele revolucionou o leite aqui, a cadeia leiteira. E daí para frente a tecnologia chegou, né? Chegou e os grandes e médios produtores acompanham esse desenvolvimento tecnológico. E quero também... E nós, vereadores, ficamos honrados de participar dessa bonita homenagem à comenda em nome do saudoso Geraldo Marçal da Silveira. E quero pedir uma salva de palmas ao seu Geraldo,
e para todos os produtores de leite aqui na nossa cidade, no nosso município. Então, fico aqui minhas palavras e muito obrigado a todos. Obrigada, presidente. Então, chegamos ao final dessa cerimônia. Quero agradecer, em nome da Câmara Municipal, a todos que estiveram presentes, a todos que foram homenageados. Serviremos agora um coquetel, não vamos embora, se sirvam, tá? Fiquem à vontade. Mais uma vez, peço desculpa, Cláudio. Foi um erro aqui de digitação, tá? Mas... O povo gostou, tá bom. Foi bom que descontraiu, né? Tem uns aí que gostou mais aí. Foi bom que descontraiu, né? Então tá, gente, muito obrigada, fiquem à vontade.